Síndrome neuroléptica maligna. Tudo o que você precisa saber, desde os agentes causadores, passando pelo tratamento, diagnóstico e o porquê é tão relevante para o anestesista. Meu nome é Beatriz, eu sou mentora do time Propofando e vamos fazer uma revisão sobre essa síndrome que é tão importante. Então, a síndrome neuroléptica maligna é uma síndrome neurológica, uma emergência neurológica potencialmente fatal, associada ao uso de antipsicóticos, chamados também de neurolépticos, por isso o nome da síndrome, e ela é caracterizada por uns sintomas de alteração do estado mental, rigidez, febre e desautonomia. E justamente por causar febre é que ela é um diagnóstico diferencial com as nossas síndromes hipertérmicas. Ela é um diagnóstico diferencial das situações que causam hipertermia no paciente. E dentro da anestesia é tão importante que ela pode ser o diagnóstico diferencial de uma suspeita de hipertermia maligna. Por isso a gente precisa conseguir identificar, reconhecer, diagnosticar precocemente e tratar esse paciente de maneira adequada. O desenvolvimento da síndrome normalmente acontece com o uso de antagonistas da dopamina, ou mesmo com a retirada do uso de agentes dopaminérgicos. Por isso a gente tem uma inferência, né, de que é a diminuição dos agentes dopaminérgicos, um antagonismo da dopamina que está relacionado com a gênese dessa síndrome. Então, a retirada, a diminuição desses agonistas levam aos sintomas, né? E pra gente lembrar, então, quem é a dopamina? A dopamina é uma catecolamina, uma molécula que tem um catecol ligado ao metilamina. É uma molécula polar que não atravessa a barreira hematoencefálica. E ela está diretamente relacionada com a melanina, que é uma curiosidade. A melanina que fica na nossa pele e que leva ao pigmento da nossa pele, ela é um pigmento formado pela oxidação da dopamina. Por isso que a dopamina no nosso sistema nervoso central, ela é que dá a coloração da substância negra, que por isso leva esse nome. Então, lembrar que os precursores da dopamina vão ser a fentolamina e a tirosina, que normalmente são adquiridos pela nossa dieta. Esses sim atravessam a nossa barreira hematoencefálica, vão ser convertidos pela tirosina hidroxilase. E aí essa tirosina entra na nossa barreira hematoencefálica e aí lá ela vai ser gerada a L-Dopa, e a L-Dopa também atravessa a nossa barreira hematoencefálica. E depois a L-Dopa vai ser convertida em dopamina no cérebro, então. E depois de formada, essa dopamina ela vai ser armazenada em vesículas, que vai ser liberada na nossa fenda, né, dos nossos neurotransmissores, que vai agir nos receptores dopaminérgicos. Nos neurônios dopaminérgicos, ela é de fato armazenada em vesícula. Nos neurônios que são noradrenérgicos ou adrenérgicos, a dopamina ela vai ser convertida posteriormente em noradrenalina e em adrenalina. E depois que ela é liberada, então, ela vai ser metabolizada pela mal celular, tanto pré e pós-sináptica. Vai formar um metabólito chamado de DOPAC. E esse metabólito ele vai ser, então, posteriormente metabolizado pela CONT. E aí ele forma o HVA, que é o principal metabólito da dopamina. Então, os inibidores da MAL, especificamente da MAL-B, como a selegilina, que a gente ainda vê sendo utilizados no dia a dia, eles podem aumentar os níveis de dopamina e eles estão relacionados, são utilizados para tratamento de Parkinson. Então, lembrar que os receptores dopaminérgicos são receptores do tipo metabotrópicos, receptores acoplados à proteína G. E existem 5 subtipos, os receptores chamados de DA1 até DA5. Eles são classificados em 2 grandes famílias. O DA1 e o DA5 constituem uma subfamília e o D2, D3 e D4 são outra subfamília. Com relação à dopamina, vamos lembrar que ela está relacionada muito à questão de movimento, né? Portanto, a gente sabe que é a diminuição da dopamina que está relacionada na gênese da doença de Parkinson. E aqui a principal utilização dos agentes dopaminérgicos, como a L-Dopa. A gente faz a administração da L-Dopa, que pode ser feita via oral, porque a gente viu que a L-Dopa é sim quem atravessa a barreira hematoencefálica. Se a gente administrasse diretamente a dopamina, ela não conseguiria atingir a nosso sistema nervoso central. Então, a gente falou especificamente agora para a gente lembrar da dopamina. E quem são os antipsicóticos que a gente tanto fala? Os antipsicóticos, de uma maneira geral, a gente classifica como a clorpromazina, o haloperidol e até o droperidol, que eles atuam especificamente em receptores D2 em humanos, né? Existem outros medicamentos que também podem desencadear a síndrome, né? Que daí já vai entrar o lítio, metoclopramida, a prometazina, a clozapina, olanzapina e quetiapina. Normalmente é associado, que são medicamentos que vão aumentar os níveis de dopamina no sistema nervoso central quando a gente faz a interrupção abrupta ou a retirada desses medicamentos, que ocorre a diminuição dos níveis de dopamina, eles podem desencadear
a síndrome, certo? Em relação aos agentes neurolépticos, vou lembrar que um neuroléptico, quando é administrado num paciente normal, ocorre uma redução dos estímulos positivos, digamos assim, né? Então tem uma redução do nosso comportamento e das respostas que ficam um pouco mais lentas e de menor magnitude. Em doses muito elevadas, pode desenvolver até um estado de catatonia. Já nos pacientes que são de fato psicóticos, quando eles recebem esses medicamentos chamados de neurolépticos ou antipsicóticos, em pacientes com esquizofrenia e sintomas positivos em excesso, eles vão ser neutralizados, digamos assim. Então, os delírios e as alucinações, tanto auditivas como visuais, vão se tornando cada vez menos pronunciadas e elas desaparecem. O pensamento frequentemente se torna mais organizado. E mesmo que essas alucinações aconteçam, o paciente tem mais capacidade de reconhecê-las como irreais e não viver naquela alucinação de maneira importante, certo? Então, por isso que é tão importante da gente falar sobre a relação da retirada desses agentes ou o excesso da L-Dopa, que são mais ou menos os nossos causadores da síndrome neuroléptica maligna. Então, é importante a gente procurar, na história de um paciente que comece com quadros de alteração de nível de consciência, desautonomia, febre principalmente e rigidez muscular, a gente procurar o uso dessas medicações ou a retirada mesmo dessas medicações para a gente conseguir fazer o diagnóstico. Com relação aos fatores de riscos, tem lugares que traz isso, que isso é mais vista em pacientes jovens. Tem referência que diz que não tem relação com a idade. De um modo geral, a gente vai associar que ela é mais presente em pacientes jovens, mas ela pode acontecer em pacientes bastante idosos também, até porque são eles que normalmente usam mais L-Dopa. Principalmente visualizada em homens. Outros fatores de riscos incluem desidratação, deficiência de ferro, catatonia, disfunção cerebral e a presença de doenças concomitantes. E, então, como a gente falou com relação aos agentes causadores, a gente sabe que o quadro normalmente tem um início um pouquinho insidioso. Ele se desenvolve de 24 até 72 horas. É um quadro de manifestações um pouquinho mais lentas. E, normalmente, o primeiro sintoma que vai aparecer, que precede todos os outros, é a disfunção autonômica, que vai levar a alteração de pressão arterial, taquicardia e arritmias. Quanto aos outros sintomas que vão vir aparecer ao longo de todo o quadro, começa com a hipertermia, que pode chegar até acima de 41 graus, hipertonicidade de musculatura esquelética principalmente, e flutuação do nível de consciência. As pupilas em geral são normais, ocorre um aumento da salivação, palidez, rigidez, que é descrita como o lead pipe, né, que seria em cano de chumbo, uma hiporreflexiva, pode levar a um mutismo alerta, o paciente que está alerta, mas não se comunica, e mesmo ao coma. Com relação a essa rigidez de musculatura esquelética, ela pode ser tão importante ao ponto de promover micronecrose dos nossos músculos periféricos, aumentando o CPK, levando ao aumento até de fazendo mioglobinuria e podendo levar à disfunção renal. Pode também cursar com aumento de enzimas hepáticas. E com relação a essa rigidez, ela pode ser tamanha, causando até uma rigidez de parede torácica, de caixa torácica, a ponto do paciente necessitar de ventilação mecânica. Então, os 4 pilares que a gente costuma dizer que são os mais importantes seriam febre, a rigidez, essa alteração de nível de consciência e a desautonomia com relação à disfunção autonômica total, com alteração das respostas hemodinâmicas principalmente. A mortalidade pode chegar até 5%, infelizmente tem uma mortalidade alta, apesar de uma incidência baixa, talvez por a gente não saber diagnosticar e não saber reconhecer de maneira precoce essa síndrome. E as causas mais comuns que vão levar a óbito normalmente são falência respiratória, cardíaca, as arritmias, a própria insuficiência renal e tromboembolismo. Então, uma vez reconhecida essa síndrome, a gente precisa iniciar o tratamento, que não há um tratamento específico para a síndrome. O tratamento, basicamente, é suporte. Então, é necessário a gente começar, primeiro de tudo, interromper as medicações que podem estar causando, no caso da L-Dopa, ou mesmo reintroduzir as medicações que tenham sido retiradas, certo? Então, é necessário a gente cessar o tratamento com esses antagonistas ou reintroduzir os agonistas. O paciente deve ser encaminhado a leito de UTI devido à necessidade de monitorização, especialmente com relação à temperatura corporal, que pode levar a uma série de outras complicações, como desidratação e alteração das nossas enzimas em geral. Então, a gente vai promover a hidratação desse paciente, o resfriamento ativo, e a gente pode tratar os quadros de agitação com benzodiazepínicos. É o mais indicado normalmente para acessar essa flutuação e o paciente não ter essa agitação a ponto de ser preocupante para a vida, né? O paciente que queira arrancar catéter, que queira agredir, agitar, alguma coisa do gênero.
Com relação a relaxantes musculares, podem ser utilizados. Tem relato na literatura até do uso de dantrolene, que tem algum efeito, apesar de não ser uma doença relacionada aos transportadores de cálcio. Antagonistas dopaminérgicos como a bromocriptina podem ser usados e assim como a mantadina também tem relatos de uso na literatura. Mas essas 3 medicações têm relato realmente como relatos de caso de uso, mas não existem trabalhos de caso controle que demonstram superioridade no tratamento ou que deve ser utilizado como primeira linha. Assim como a eletroconvulsoterapia, que também está descrita como tratamento em alguns casos, mas também não tem estudos controlados que demonstram sua efetividade como o tratamento. E por que é tão importante a gente reconhecer isso como anestesista? Porque ela pode mimetizar a hipertermia maligna. E justamente como a hipertermia maligna também é uma síndrome que preocupa muito o anestesista, a gente precisa conseguir identificar quando não é um caso de hipertermia maligna e aqui fazer o diagnóstico diferencial. Outros diagnósticos diferenciais, então, vão entrar todas as síndromes hipertérmicas, como a gente já falou, a síndrome anticolinérgica central, síndrome serotoninérgica, a própria hipertermia. E também lembrar que de casos de crise tireotóxica também pode mimetizar quadros semelhantes. Uma forma da gente diferenciar a síndrome neuroléptica maligna com a hipertermia maligna é que aqui na síndrome neuroléptica a gente tem uma capacidade, a gente tem uma resposta ao uso de bloqueadores neuromusculares do tipo adespolarizantes, que vão produzir uma paralisia flácida. E na hipertermia maligna não tem efeito, certo? Atenção com 2 medicações que costumam aparecer muito no nosso dia a dia e a gente às vezes esquece da sua relação com a síndrome neuroléptica maligna. O lítio pode precipitar o desenvolvimento de uma síndrome dessa justamente por interação com diversos receptores que a gente tem. E o droperidol. O droperidol em algumas literaturas, inclusive, é classificado como um antipsicótico, né, como um neuroléptico. E por isso também pode desencadear a síndrome, apesar de ser mais raro na literatura.